Tá? Porque senão tu vai estragar tudo, hein? Tá, Cláudia, não fica andando pra cá e pra lá porque ela se irrita. Ah, então, prazer estar aqui na casa da Dona Celita. Prazer é meu. Mais uma vez, né, que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei a Dona Celita para me informar sobre a escola, principalmente, e ela me ajudou muito nessa época. Né? Eu lembro quando eu cheguei na escola, a gente quis montar a história da escola, já tinha uma história escrita, eu lembro que por ela fez umas entrevistas, está tudo lá registrado, e eu vim para colher mais informações e ela sempre foi um apoio para a gente. Não só na escola, como agora também, né? Na Belunese, que a gente está sempre juntas. Obrigada. Então ela, como se diz, é uma enciclopédia viva para nós aqui em Siderópolis. Não é tanto, não. Obrigada. Dona Celita, vamos começar então, a senhora falando da sua infância. Tá. Fala um pouco dos seus pais, a ocupação deles, onde é que a senhora nasceu. Conta um pouco pra gente. A minha infância foi nas Casas de Pedra, em Nova Veneza. Vocês conhecem, eu acho, as Casas de Pedra, né? Lá nós nascemos, nós somos em 10 irmãos. O meu pai tinha uma serraria e ele serrava a madeira das árvores do próprio terreno dele, dos terrenos dele, e aí ele vendia essa madeira para as pessoas construírem suas casas, né? E a mãe trabalhava na roça, porque da roça é que vinha o nosso sustento. A mãe, os meus irmãos mais velhos, às vezes tinha alguns empregados, o pai sempre tinha empregados na serraria, tá? E era uma infância, foi uma infância muito feliz. A gente tomava banho no rio, subia nas árvores, nas laranjeiras. Como nós éramos em muitos, não precisávamos de mais ninguém. E mesmo porque não tínhamos vizinhos. Era tudo longe naquela época. Fazíamos todo dia 2 quilômetros para ir para a escola em Veneza, 2 quilômetros para ir, mais 2 quilômetros para voltar, sempre a pé. Não tinha os ônibus como tem hoje. Vamos buscar em casa, que devolve em casa. Nós íamos descalço, porque a gente tinha não era sapato, era um tamanco com sola de madeira, e quem fazia esses tamancos era o único sapateiro da Veneza, que era o seu Beppe Gava. E aí esse tamanco então era para a gente ir para a escola. Levava o tamanquinho na mão até lá perto do Hospital de Veneza, que para quem conhece as Casas de Pedra, ficam lá atrás do hospital, e lá tinha um riozinho, e a gente calçava, lavava o pé, bem lavadinho, porque não podia chegar na escola com o pé sujo, tem que estar limpinho, calçava o tamanquinho para a escola. Na volta, a mesma coisa, logo depois do hospital, a gente já tirava o tamanquinho e era descalço, porque o tamanquinho tinha que durar muitos e muitos anos e passar sempre de uma para outra irmã. E assim era a nossa vida. Aí vocês estudaram, a senhora estudou onde depois? Depois do Abílio César Borges, lá eu estudei até, na época nós tínhamos o curso normal regional, que depois a gente teve aqui em Siderópolis também, quando eu vim para cá já tinha, e depois do curso, o curso normal regional formava professores para as escolas isoladas, que hoje não existem mais. Nós tínhamos na época chamadas escolas isoladas, que era uma escola com uma sala de aula somente, com as 3 ou 4 classes juntas, primeira, segunda, terceira e às vezes até a 4ª série. Depois disso, então, eram mais 4 anos. Isso era o curso das escolas isoladas, né? E o curso normal regional, então, formava professores para essas escolas. Depois do curso normal regional, como o pai queria que todos nós estudássemos, até hoje eu gostaria de saber onde é que o pai foi buscar dinheiro para pagar o meu internato de 3 anos interna no colégio em Tubarão, que não era barato, a gente sabe que era caro, tá? E o pai não sei como é que ele pagava, tadinho. E lá eu fiz o curso normal, se chamava curso normal, seria hoje magistério, né? Tá? Aí eu me formei, fui dar aula em Veneza, e depois casei, vim morar em Siderópolis. E a vida continuou. E aqui eu fiz minha vida profissional, minha vida familiar, digamos, porque aqui é que eu constituí a minha família. E aqui eu estou até hoje. Tá, e casou com o seu Raulino César. Casei com o seu Raulino César, que foi prefeito, foi vereador. Foi vereador, numa época em que os vereadores não tinham salário. Não era essa vergonha que é hoje. Quiser publicar, publica, tá? Que é uma vergonha para mim o salário de um vereador
de um município pequeno, que eles não precisam dar expediente, é somente comparecer às sessões, para mim continua a ser uma vergonha. Uma vergonha porque eles deveriam ter uma gratificação, até um voluntariado, como é voluntariado de tudo quanto é associação no município pequeno, é tudo voluntariado. Por que dá tanta briga que todos querem ser candidatos e gastam uma dinheirada para serem candidatos, para se elegerem? Por quê? Um orgulho, uma honra? Será que é o quê? Se antes não precisava disso. Antes não precisava disso. E nós tínhamos em Siderópolis, nós tínhamos mais habitantes do que hoje. Hoje nós somos em quantos? 13 mil, será? Mais ou menos, 14 mil? Bem, então continua o mesmo 14 mil. Acho que hoje não. Bem, vamos ver agora, vem o censo, vamos ver. Acho que nós não somos mais em 14. Uma época em que nós éramos um município muito grande, porque era na época do bom, do carvão, da CSN, do empreguismo, muitos alunos na escola, no patrocínio. Nós chegamos a ter 1.200 alunos. Quantos tem hoje? Uns 800 e pouco? Nós tínhamos, a escola funcionava em 3 turnos, das 8 às 11, das 11 às 2 e das 2 às 5. O intermediário tinha. O turno intermediário, por quê? Porque não tínhamos salas suficientes, nem aqui, nem em escola nenhuma. Não dava conta de tanta gente que vinha se mudar para cá, e sempre as famílias numerosas, né? Cada sala de aula tinha... Acho que tu não pegou esse tempo, Adriana, as salas de aula com 45 alunos. Eu estudei com os 40. Só podia desdobrar com mais de 45. Isso. Aí formava uma nova turma. E as professoras davam conta do recado, iam para casa cheias de caderno embaixo do braço para corrigir os cadernos, aqueles cadernos com os exercícios dos alunos, com as provinhas dos alunos, para no dia seguinte levar de volta. Hoje eu acho que não precisa mais nada disso, também não faria, hoje não faria mais sentido isso. Não faria mais sentido, que hoje os tempos são outros também. Hoje ninguém mais ia querer ser professor nesse sistema aí. Ô, dona Celita, e conta um pouco da trajetória do seu Raulino César, também vale a pena contar, né? Eu estava falando que ele foi vereador numa época em que os vereadores não tinham salário, né? Era uma gratificação por sessão. E depois ele foi prefeito na década de 70, também prefeito de um município que tinha o mesmo tamanho de hoje, porque não aumentou, e no entanto, com 1/3, eu acho, dos funcionários de hoje, talvez menos de 1/3, os serviços que a prefeitura tinha que prestar eram os mesmos de hoje, mas era uma época em que era... não sei, eu acho não é que fosse uma época mais difícil, era uma época em que as coisas eram mais valorizadas, as pessoas se sentiam mais responsáveis no trabalho que faziam, né? Por exemplo, o empregado da prefeitura, ele se sujeitava a trabalhar não somente num tipo de serviço, mas num e dois, no que fosse necessário. Se precisasse, né? Se precisasse, ele iria. Então foi nessa época. E foi nessa época que o Raulino pegou também, ele já não pegou a época do boom do carvão. Ele pegou na época em que o carvão já estava diminuindo, tá? Já estava diminuindo, a CSN já estava cortando os empregos, então não entrava mais aquela dinheirada como entrava até aí. Ele pegou um município novo, porém falido, e eu digo de cadeira, que poderá ter existido algum prefeito tão honesto quanto ele, mas mais honesto do que ele, eu duvido. Não existiu ninguém. Não existiu. É o que todo mundo fala, né? Não existiu ninguém mais honesto. Isso. Entrou para pagar as contas, encontrou. Ele falou para ti, tá? E todo mundo sabia. Funcionalismo estava com 9 meses de salário atrasado. Olha, não sabia disso. Tá, 9 meses atrasados. Eles recebiam até aí, os funcionários recebiam um cupom que lhe dava direito a comprar comida num determinado mercado, que eu não vou dizer que mercado era nem de quem era, mas somente naquele mercado podiam comprar, tá? E era só para comida e nada mais. A energia pública estava atrasada também
esse tempo todo, talvez mais. Eu sei que ele assumiu como hoje, quando foi como amanhã, chegou aqui em casa uma pessoa responsável pela Força e Luz e disse, eu vim cobrar as contas atrasadas da energia pública. Mas eu estou entrando agora, Eu só sei que eu estou pegando um município cheio de dívidas. Mas eu estou entrando agora. Não, mas eu só vim lembrar da conta, que essa conta também existe. Então foi uma época muito difícil. E se ele quisesse roubar, também não tinha. Foi honesto, mas também não tinha de onde tirar. Não tinha. Porque aí o município já estava no fundo do poço. Tanto que para fazer as compras para a prefeitura, isso eu lembro muito bem, o comércio de Criciúma, o comércio que era muito fraco, era tudo em Criciúma, né? O comércio vendia para ele pessoal, a prazo, não em nome da prefeitura. Ele tinha que assumir a conta no nome dele. E foi assim. Porque ele tinha crédito. A prefeitura já não tinha, já tinha perdido tudo. Dona Zelita, eu lembro quando ele foi prefeito, tinha as escolas isoladas. A senhora não ajudava na escola isolada? Como que foi? Claro que eu ajudava. Eu lembro que lembro que alguém falou que a senhora também sempre cuidou da escola isolada. Porque hoje temos a secretária da Educação do município. Isso. Não existia esse cargo, não existia. Secretária da Educação do município não existia. Porque quem fazia esse trabalho... Porque o que é que tinha do município? Somente as escolas isoladas. Somente as escolas isoladas não comportavam uma secretaria. Então, eu respondia, quando eu era diretora do patrocínio, durante os 18 anos que eu fui diretora do patrocínio, eu respondi como era um cargo sem remuneração. Sem remuneração, hein? Que se chamava auxiliar de inspeção. E eu tinha esse cargo, então, como diretora da escola estadual maior do município, e eu tinha a honra de ocupar esse cargo. Então, o que é que tinha que fazer? O acompanhamento às escolas, aí a prefeitura dava condução, sim, para visitar as escolas, a fazer reunião com as professoras de escolas isoladas, uma vez por mês a gente tinha que fazer reunião, e era assim, a coisa funcionava. E funcionava muito bem. As escolinhas isoladas funcionavam muito bem. Não, por isso que eu lembro que o pessoal também falava que a dona Celita ainda cuidava das escolas isoladas. Auxiliar de inspeção era o nome do cargo. Tá, e aí casou, teve os filhos, e os filhos, graças a Deus, fala um pouco dos filhos e dos netos. Todos estudaram também. Aí casei, tive 4 filhos, se é que tem que... Mais a Luninha, né? A Luninha é a netinha mais novinha, né? A Luninha é tu, né? Então, o mais velho é o Thales, que fazem 20 anos, que está nos Estados Unidos, está em Boston, está muito bem, graças a Deus. Tem 2 filhos, o Júnior e o Pedro. Os 2 já estão formados e trabalhando, que bom, né? Trabalhando, tá? Depois tem o Thales, fez engenharia civil na Federal. O Xande, que fez agronomia também na Federal. E o Xande mora em Criciúma e tem uma pecuária no Cocal. E tem o Álvaro, que onde é que ele está lá na foto? É bem lindo, ele está aí, é bem lindo na foto. O Álvaro, que tem 22 anos, e o Pedro, que tem 6 anos. Depois tem a Cláudia, que tem a Luninha. Né, Luninha? Tem a Luninha, né? E mora em Floripa. A Cláudia mora em Floripa e mora aqui comigo. Mais aqui do que em Floripa. Que bom que tem um trabalho remoto, né, dona Celita? Que ela pode fazer isso, que ela pode, né? E o André, que é dentista, mora em Criciúma. E tem a Helena. Por isso que ninguém mora aqui. Definitivo, ninguém. Por isso que naquele dia, naquela homenagem da prefeitura, lá na Câmara, chamavam a família, e quando chamaram a minha, eu disse, que família? Onde é que está a família? Nem tu não estava lá, né, Luninha? Ninguém, a vovó sozinha, né? Mas tudo bom. Mas é que a dona Celita, ela sempre teve muitas honrarias. Obrigada. Né? Não é a primeira. Obrigada. Então a família já está tão acostumada. Que era mais uma, né, dona Celita? Obrigada, Mas merecida a homenagem todos também. Eles estudaram, graças a Deus, todos eles se encaminharam muito bem encaminhados, e não nos deram trabalho nunca, nenhum deles, graças a Deus. E nem os netos hoje, são somente alegrias. E para uma mãe, né, para um pai, o que tem de melhor... Isso é o que importa. Isso é o que importa. Bem, isso é verdade, isso é o que importa. A
Agora, como diretora da IB José do Patrocínio, então 18 anos. 18 anos eu fui diretora. Mas como era a educação, dona Não, antes de Celita, falar isso? como era a educação, eu quero dar um adendo. Eu fui diretora concursada. Eu gosto sempre de frisar isso. Tá, eu não fui diretora que entrou pela janela. Tá? Na época tinha concurso. Na época tinha concurso. E assim que eu casei, que eu vim morar aqui não tinha nenhuma professora normalista. Daqui. Aí a senhora chegou como normalista. Tinha professoras de fora de Laguna, de Tubarão, normalistas, mas aqui não tinha nenhuma. Então eles me convidaram para, se eu não aceitava, fazer o concurso, porque tinha que fazer o concurso para ser diretora. Fiz o concurso em Florianópolis, e assim eu fiquei 18 anos como diretora. Que alguém pensa, ela ficou 18 anos, porque como o marido era político, então ela não saía. Não precisava sair mesmo, porque eu era concursada. Aí depois acabaram com o concurso de direção. Tu quer saber o quê? Como é que era a educação? Isso, a educação na época. A senhora já disse, tinha as salas cheias. As salas cheias de alunos, professoras muito competentes, muito responsáveis, tá? Que quantas vezes que deixava os filhos doentes em casa. Para não faltar. Para não faltar na escola, tá? E a educação eu não vejo diferença de hoje. Porque qual é a função da escola ontem e hoje? A função da escola, para mim, continua a mesma. Educar. Educar o que é? Educar é procurar incutir nos alunos aquele senso de responsabilidade, de civismo, tá? De amor à família, amor à sua comunidade, e que seja uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Só o que eu vejo hoje, que eu sinto que é diferente, por exemplo, é a parte do civismo. A parte do civismo foi muito descuidado, não só nas nossas escolas aqui, mas eu acho que em todo o Brasil ele foi muito descuidado, tanto que hoje, eu não sei se hoje voltaram os alunos a saber pelo menos o que é, e saber cantar também o hino nacional, não sei. Hoje uma vez por semana se canta o hino nacional. Então voltou. E aqui também eu sei que canta o hino de Siderópolis. Então tá bom, então voltou. Porque na minha época, não sei se vocês pegaram isso, que a Cláudia tinha que fazer a filinha para entrar na sala de aula, bonitinhos, e não sei se vocês sabiam, mas nos Estados Unidos, que é um país que cultiva muito civismo, ainda hoje os alunos, para entrar na sala de aula, fazem a filinha, e na sala de aula, todo dia, na hora que eles entram, tem um momento à bandeira. O que é o momento à bandeira? O momento, por isso que o povo americano é um povo que tem um civismo assim, muito, muito arraigado, né? O que é aquele momento à bandeira? Aquele momento à bandeira é o seguinte: todas as salas de aula têm um estrado, vocês não pegaram esse tempo. Eu peguei quando eu era criança, depois como professora não. Nas salas de aula tinha tipo um estrado, em cima desse estrado estava a mesa do professor. A mesa do professor não era no chão, era mais alta. Por que era mais alta? Por quê? Qual seria a finalidade? Autoridade? A autoridade do professor diante dos alunos. E nos Estados Unidos ainda tem isso. E nos Estados Unidos, então, quem é que todo dia faz esta oração à bandeira? É uma oração que eles fazem. Os alunos, são 3 alunos, um que segura a bandeira e os 2 ladeando, os 3 alunos da sala de aula, que no dia anterior demonstraram ser os mais capazes, digamos, para no dia seguinte cumprir essa tarefa. Tá? Que interessante, não sabia também disso. Tem isso, pelo menos na região de Boston tem, na região de Boston, onde estudavam o Pedro e o Júnior. Muitas vezes eu fui com o Thales na escola deles, quando eles eram pequenos, e a gente via isso e via eles formando a filinha para entrar na sala de aula, porque aquele momento em que os alunos fazem aquela fila para entrar na sala de aula, já é um momento já para eles, eu acho, até se concentrarem um pouco, né? Se acalmarem, e não entrar na sala brigando, fulano me bateu, aquela coisa toda. Eu lembro que a gente sabia o hino à bandeira, o hino da independência, não era só. A gente sabia, conhecia hoje bem menos. Aí eu sei que na época de 7 de setembro se coloca, né, tem a semana cívica,
Mas na época, não, a gente sabia todos os dias. Né? E uma vez por semana, nós tínhamos o quê? A homenagem à bandeira. Homenagem. A homenagem. Que eram as apresentações que os alunos faziam. Não tem mais não, hoje menos. Eram as apresentações que os alunos faziam, tá? Fazia-se o hasteamento à bandeira de manhã, com essas homenagens, e à tarde os alunos da tarde faziam o arriamento à bandeira, com mais uma solenidade. Isso é civismo. Pena que isso caiu. Pena que isso. Nós precisamos de civismo. Precisaria voltar. Para que o homem seja completo, ele precisa da parte cívica também. Precisa. E eu sei que a dona Celita também teve uma parte muito importante na PAI, né, dona Celita? A criação da PAI. Sim. Você também passou pelas mãos da senhora. Sim, a PAI. Conta como é que foi. Por que nós criamos a PAI? Nós criamos a PAI porque a gente notou que tinha muitas crianças com problemas. Quem levantou o problema, eu sempre cito isso, quem levantou o problema foi o Neo Feltrin. Foi o Neo que levantou o problema, porque por essa altura vinha uma Kombi de Criciúma todos os dias buscar o Ike e mais uns 2 ou 3 daqui do centro só. E o Neo então começou a se invocar. Impossível que aqui não tenha alunos com problema. E o Neo era uma pessoa que se preocupava muito com o social, com a comunidade. Verdade. E ele ia muito lá na escola conversar comigo. Por que nós não pegamos essa campanha? Por que a gente não toma a dianteira dessa campanha para ver se nós conseguimos colocar uma PAI aqui em Siderópolis? Eu disse, tá, Neo, vamos ver se é possível. Por que não? Vamos ver. Então tá, o prefeito da época era o Zelindo Trento. Aí tá, nós conversamos com o Zelindo, nós queremos fazer visitas em todo o município, em todas as casas onde a gente souber, que tu fica sabendo, através dos próprios professores das comunidades, fica sabendo, as casas onde tem crianças com problemas, tá? É isso que nós queremos fazer. É possível uma condução? Ele disse, não tem problema. E nos deu a condução, tá? E nós íamos, eu acho que mais de um mês, nós íamos quase que diariamente, o Treviso ainda era nosso, Treviso não era município. Então fizemos aqui, Siderópolis, todo o Treviso, encontramos muitos alunos que a gente até se apavorou. Nós não sabíamos que tinha tantos, porque os que tinham condições de ir para a escola mesmo, prejudicados iam, mas os que não tinham condições não iam, estavam em casa, tá? E aí, então, foi onde nós começamos o movimento, aí montamos o processo e mandamos para a Fundação Estadual de Cultura. A Fundação Estadual aprovou, porque tinha alunos suficientes. Tinha professoras que se dispunham a fazer o curso em Florianópolis, na Fundação Estadual de Cultura. Então, pelo número de alunos que nós tínhamos direito a 3 professoras. Olha aqui que linda, olha que linda. E as 3 professoras, então, que se dispuseram, 3 professoras do quadro, porque o Estado pagaria os professores, as 3 professoras que se dispuseram, 4 professoras, aliás, não eram 3, foram a Ana Possoli, a Kátia Donadel, a Luísa Possoli e a Marli Venturini lá do Firito. As 4 professoras que se propuseram a fazer o curso em Florianópolis, tudo isso antes da escola. Antes da escola, isso. Olha como a coisa era organizada, tá? Já estava criada a escola por essa altura, já tinha sido criada. Aí elas foram fazer um curso, não me lembro de quanto tempo, e foram elas que conduziram a escola durante muito tempo. Até se aposentarem. Acho que todas elas ficaram lá até se aposentarem. Todas as 4. E começou onde? Qual é a casa? Aquela perto do hospital ali? Não era ali? Onde hoje é a Marlene Modas. Lá tinha... no prédio ali? Não tinha prédio. Isso, era uma figueira ali, não era? Tinha uma figueira, ainda tinha figueira lá. Isso. Era um barracão, que eu não sei de quem era aquele barracão. Aliás, eu sei de quem era. O barracão era do Valmir Sesconeto. E o que é que fazia aquele barracão? Nada, estava lá vazio. Nós fomos falar com o Valmir Sesconeto. Não tem problema, eu cedo o barracão. E pegamos carteiras da escola. Onde é que tá? Aqui está sobrando uma, lá na outra escola sobra 3, lá sobra 2. Levamos para lá,
tá? E lá funcionou durante bastante tempo. Bastante tempo funcionou lá, tá? Aí depois, ainda na época do Zelindo Trento, então foi que construímos a PAI. E onde... E depois continua do outro lado. Continua lá, com a graça de Deus, muito bem, dando assistência, atendimento. E com muitos alunos ainda, né? Com muitos alunos ainda, né? Não foi perdido. E a dona Celita, gente, ela também foi professora da FUCRI-Unesc. Foi. Né? Muitos anos, né, dona Celita? Anos. Que disciplinas a senhora lecionava? Eu fui na FUCRI, não era Unesc, era FUCRI. FUCRI, na época. E eu tenho a impressão que fiquei uns 15 anos, eu lecionava currículos e programas para o curso de pedagogia. E nas outras licenciaturas era didática e prática de ensino. Em todas as outras licenciaturas eram as minhas disciplinas. E a senhora ia quantas vezes por semana? Noite? Era noite? Era né? noite, era noite, claro. De dia eu trabalhava, Isso, eu era diretora da escola, depois era supervisora escolar. À noite, toda a vida à noite, eram cursos noturnos. Era um curso noturno. E como supervisora, a senhora ficou quanto tempo? Como supervisora local de educação, né? Eu fiquei, eu acho que de 78 até 86, quando eu me aposentei. Eu me aposentei como supervisora local de educação. A supervisora local cuidava das escolas do município, de todas as escolas municipais, estaduais, porque continuava a não ter secretaria da educação, não existia. Aí não existia. A coordenação é que cuidava de todas as escolas. Fazia as visitas, tudo de graça, sem cobrar nada, ninguém se oferecia para pagar nada também. Estava tudo certo. Tudo certinho, e funcionava tudo muito bem. E a senhora também foi professora de italiano? Quando me aposentei no Estado, aí de uma hora para outra me vi aposentada, não tinha mais filho nenhum em casa, me deu uma vontade muito grande de chorar, porque enquanto eles eram pequenos, que precisavam de mim, eu não estava, e agora que eles não precisavam mais, eu estava. E sempre me lembro que uma vez o Thales me perguntou, ele era pequeno e ele perguntou, não sei se foi o Thales ou qual foi deles, ô mãe, tu vai trabalhar até quando? Aí eu fiz a conta e eu disse, até quando? Aí ele disse, acho que foi o Thales, daqui até lá eu já sou grande, não preciso mais de ti em casa. E o André, a Cláudia, não sei se ela me fazia essas perguntas, talvez não, porque a Cláudia, quando era pequena, a Cláudia ia muito comigo para a escola, eu levava ela para a escola, eu acho que as professoras não gostavam, mas eu levava ela para a escola comigo, ela ficava brincando, ela não incomodava, ela ia. Uma vez o André perguntou, a Iva do Adelso Brunel era nossa vizinha, morava aí onde hoje mora como é esse aí que mora aí, o Darol. Era uma casinha de madeira velha e eles moravam aí. E o Dyson, que é o marido da Sandra, aquela que trabalha na Marlene, o Dyson era amigo do André. E os dois brincavam junto o dia inteiro. Tá? O André, o Dyson, filho da Neiva. E um dia o André perguntou, ô mãe, tu precisa trabalhar todo dia, por quê, mãe? Que tu vai trabalhar todo dia na escola. Aí eu disse, a mãe vai trabalhar porque a mãe precisa trabalhar. Tá, mas tu precisa trabalhar por quê? Aí eu pensei assim, ai meu Deus, que resposta que eu vou dar agora. Preciso trabalhar para comprar os brinquedos para ti. Aí ele disse, conversa mole, a mãe do Dyson não trabalha fora de casa e o Dyson tem mais brinquedos do que eu. Não convenceu. Não convenceu, que pecado. Aí então eu fui... Foi ser professora de italiano. Aí fui fazer o curso, não ser professora. Primeiro curso, isso. Primeiro fazer o curso. Aí eu fiz o curso aqui em Siderópolis, nós tínhamos a professora Ida Vina, que vinha de Criciúma toda semana. O curso, acho que era de 4 anos o curso, hein? Eram 3 anos de curso e mais 1 ano de conversação, 4 anos, tá? Aí depois eu fui fazer complementação na Itália, também, lá também fiquei uns tempos, e dei aula de italiano durante 15 anos. Eu acho que foram 15 anos. Que eu trabalhei o tempo todo, não dei aula no Dom Orione, no patrocínio, mas a maior parte do tempo que eu trabalhei foi na Vila. Na Vila São Jorge. Eu adorava trabalhar na Vila, gostei muito. Ô, dona Celina, mas a senhora fez o Celli, o que é o Celli? Que é um curso... que é o Celli? Não é nada de curso. Pois é, o Celli é uma prova. Uma prova, né? É uma prova. Para tu seres professor de italiano, tu precisa ter graduação. Isso. Tá? Não é só fazer os cursos como nós fazíamos.
Pois tu vai ser professora. Nós fazíamos os cursos de adjornamento, como os italianos chamam. Então nós íamos todas as férias fazer cursos em Curitiba, tá? As férias todinhas, fazer curso em Curitiba, mas cursos, porém provas, a prova para te graduar, para te dar o diploma, é chamado CELI. CELI, o que é isso? Não lembro o que quer dizer CELI. Eu sei que com esse diploma CELI, se eu quiser dar aula na Itália, na União Europeia, eu posso. Eu posso, porque eu sou qualificada para isso. Hoje eu posso. Hoje pode. Tá? E aqui de É o Siderópolis... CELI 3, como se diz. Isso. Tinha Quem que 1, tem? 2, 3... Não, só eu fiz. Pois é, só a senhora fez o 3, né? Só eu que fiz o 3, 1, 2, 3 e 4. Aí Davina tem o 4 em Criciúma e o 3 em Siderópolis, tá? Então, com o 3 e o 4, tu podes dar aula nas universidades da Europa, onde tu quiser, onde eles te quiserem. Isso. Né, onde tu quiser. E era isso aí, era a prova que a gente fazia. E é uma honra também pra gente saber que a dona Celita tem esse CELI. Tem. Eu fiz o CELI 1, eu não passei do... Tu fez um? Eu fiz um. Naquela época da prefeitura? Eu fiz tu fez um? Eu trabalhei um pouquinho, um aninho, 2 anos quase. Porque na época da prefeitura só chegamos até 1, eu acho. Não isso, se foi adiante não foi adiante. Não se foi adiante do 1, né? Mas para mim já estava bom. E a Associação Bellunese nel Mondo, dona Celita, também, eu lembro que a senhora também participou. Sim, da criação. Também. Foi em 94, né, se eu não me engano. 94, 95 por aí, eu acho, da criação, fazendo parte da diretoria, né? Porque nós começamos a trabalhar, foi em função da Associação Bellunese nel Mondo, que nós começamos a dar aula de italiano, mas também foi em função de ter sido criado o italiano, fazendo parte do currículo nas escolas municipais, de lei esta da autoria do Marcos Feltrin, quando o Marcos foi prefeito, tá? Que o Marcos era vice-prefeito do Dionei. Dionei ficou doente, o Marcos assumiu, e foi quando saiu a lei incluindo o língua e cultura italiana no currículo das escolas, de todas as escolas municipais. Eu penso que ainda hoje continua, Sim, né? Ainda continua, tem. né? Na época do Marcos, mas foi uma conquista já da Associação Bellunese. Foi em função disso. Que é, minha filha? Tu tá gostando? Claro que a gente sabe de muitas atividades sociais, religiosas, que a senhora já participou e que hoje ainda participa. Que hoje eu participo? Que hoje participa ou já participou. Bom, a PAI também foi uma forma, né? Hoje eu participo da igreja? Da igreja eu sei que a senhora participa do Sagrado Coração de Jesus. Madrinha de Dom... da madrinha lá do Dom Orione, mas a coisa que eu mais me orgulho é que eu sou missionária da Mãe Peregrina. Da Mãe Peregrina. Da minha rua. Da minha rua. Isso aí é que eu tenho mais orgulho. E da igreja também eu fui muito tempo do CAEP, eu fui presidente do CAEP. Foi presidente do CAEP, inclusive, durante alguns tempos, que eu não me lembro quanto, tá? E hoje eu estou aí, para colaborar, no que me solicitarem, não estou me oferecendo também, mas no que me solicitarem... Mas está sempre pronta, Eu não me recuso, eu não me recuso a colaborar, fazer parte. Isso que é importante. E estou esperando que tu me dê a lista do Coração de Jesus, das pessoas que são as minhas... Ai, dona Celita, calma. As minhas eu estou fazendo, eu não terminei, eu não terminei. Cobrada, né? Cobrada, as minhas associadas, Que a dona Celita agora, não existe mais zeladora, né, no apostolado, mas ela ficou encarregada de fazer essa... E é o que, então, que a gente tem que nome, então, hoje? Nós que vamos cobrar, temos o quê? Cobradoras? Somos o quê? Não tem nome. Somos colaboradoras para dar recados, né, para o pessoal que é associado. É também uma vez por mês. É a Gina hoje, né? Não, a Gina é presidente, coordenadora geral. E aí E ela é vice-coordenadora. E nós, então, somos ajudantes. Antigamente chamava de zeladoras. Mas hoje elas são ajudantes, que elas têm vários membros do apostolado sob a responsabilidade delas. Para dar recado, para até... Tem um valor, né, que anualmente é dado, uma contribuição irrisória, que também não é obrigado, né, gente? É uma coisa, se tu quiseres colaborar. Sim. Né? E tem hoje, agora nós estamos voltando para o Coração de Jesus. Sim. As reuniões mensais, né, dona Celita? Isso. A Celita já participou. Sim. Principalmente para quem está coordenando, né, deve estar presente, mas é aberta a todos. Tá? Dona Celita, a senhora tem uma memória
muito admirável, né? Ela lembra de muita coisa. Porque as pessoas velhas se lembram das coisas antigas. Tu sabe que isso a psicologia explica, né? Com o tempo, tu vais esquecendo as coisas, são as memórias chamadas curtas, e tu conserva as memórias longas. Por isso que os velhos gostam de dizer assim, no meu tempo era assim, assim, assado. Eles lembram. Mas não é o caso da senhora, porque ela lembra do passado e do presente, né? Isso que é bom. Não sei. E eu queria também que a senhora falasse um pouco, que a senhora também já escreveu, ajudou a escrever livros, né? E conta um pouquinho dos livros, da família também, numa revista. Tu tens aquela revista? Tem, a senhora já me deu. Eu acho que para Sandrinha não dei, né? Cláudia? Não, depois nós vamos tirar, agora não pode se mexer. Tirar a revista da história da minha família, depois a gente tira. Tá, não, então nós escrevemos a história da minha família. Nós escrevemos, mas escrevemos, entre aspas, porque quem escreveu mais foi o Celestino, que é meu irmão mais velho, que ele é escritor, e o Sérgio, que também mora em Florianópolis, mas nós todos colaboramos com a revista. Tá. Depois, o que mais? Nós temos o livro de Siderópolis, que nós lançamos na época do Ginga. Tá? Contando toda a história de Siderópolis, um trabalho muito bonito, né? Trabalhamos 2 anos, em 8 pessoas, trabalhamos 2 anos para escrever aquele livro. Tá? Mas ele está lá. Eu penso que para alguma coisa ele serve, com certeza consultam os professores. Nossa. Espero que sim, porque o que a gente colocou lá, a gente fez pesquisa. Não foi nada inventado, foi em cima de pesquisa. 2 anos nós trabalhamos, nós tínhamos reuniões semanais na prefeitura em função do livro. E também da Belunese, né, ali dos cantores. Tá, dos também cantores, que a senhora sim. Fez todo o histórico, né, também, dona Celita? Também é. Nesse livro ali, que eu lembro. Tá, quem é a dona Celita hoje? Ai, meu Deus, eu nunca pensei. Quem é? Quem é? É a avó da Luna? Quem é? Nunca pensei nisso. Eu tenho algumas... Quem eu sou hoje? Eu sou aquilo que eu fui ontem, aquilo que eu fui sempre. Eu sou aquilo que eu sou hoje. Esses dias, Ana Maria Braga disse uma coisa que eu achei muito bonita. Ela disse assim, não procure apagar o passado com uma borracha. Não procure. Que o passado está lá, aquilo que aconteceu, aconteceu. Porém, tenha sempre em mãos um lápis para escrever o futuro. Que bonita. Então, eu hoje me vejo assim, estou sempre procurando escrever o futuro. Eu não quero escrever o passado, eu quero escrever o futuro. Até quando? Até quando eu não sei. Até quando aquela da foice me deixa, eu fico aqui, sempre ajudando. Dona Celita, agora eu lembrei também de outra coisa. E as viagens? Quantas viagens, né, a senhora e a dona Dilma, hein? Para que lugares vocês... para que lugares? Se tu perguntar isso aí, para que lugares? Isso aí sim devia ter escrito um livro. A Sara Kubitschek. A Sara Kubitschek, nós somos numa das viagens a Brasília, no Memorial JK, e quem cuidava do Memorial JK era justamente a Sara Kubitschek. E ela estava lá nesse dia, bateu foto conosco, nos recebeu muito bem, nos atendeu muito bem, e temos foto com ela também. Quanta coisa legal, né? Quanta história, dona Celita. As capitais do Nordeste, eu acho que eu conheço todas. Eu acho que de Fortaleza, lá de cima, vem vindo para baixo, não só do Nordeste, aqui também, até o Rio Grande do Sul, acho que eu conheço todas. Lá do Norte, não, do Norte eu conheço Pará, Belém do Pará, conheço Manaus, até a tua mãe foi também naquela viagem, fomos à Ilha de Marajó, que a Ilha de Marajó é muito linda, tem as criações de búfalos, é linda. O dia que vocês tiverem oportunidade, tu não foi, né, Cláudia, na Ilha de Marajó? Foi a Manaus, né, mas na Ilha de Marajó não é muito linda, a Ilha de Marajó. E o resto lá do Norte eu não conheço nada, não. Mas que é isso aí, experiência, né? Continuo adorando fazer viagem. Isso. Adoro. Porque viajar é adquirir conhecimento. Isso que antes ela ia com a dona Dilma, né? E hoje continua viajando. Continuo viajando porque eu sempre digo para o Ney, é muito bom viajar, mas o bom do viajar é tu seres passageiro e não organizar as viagens como nós organizávamos, porque dá muito trabalho.
Organizar uma viagem dá muito trabalho. Mas a gente organizava porque era só assim para poder viajar, porque tu vai viajar sozinha? Não, né? E na época também não tinha, né, dona Celita? Vocês não que começaram, né? Não tinha. Não tinha quem. Não, mas se nós quiséssemos voltar, nós ainda teríamos o nosso povo. Tem. Era só recolher nosso povo. Mas nós não estamos mais Mas aqui. Algumas viagens curtas a gente sempre faz, né? Curtinha a gente faz. Curtinha a gente faz, é. A senhora via Siderópolis naquela época e como é que a senhora vê hoje Siderópolis? Quando eu cheguei em Siderópolis e que eu cheguei na escola, eu achei a escola muito feia. Muito feia. Porque eu estava acostumada com a escola Abílio César Borges, que era uma escola bonita. Por que que a nossa escola daqui, que foi feita na mesma época, inaugurada pelo mesmo governador, Irineu Bornhausen, por que que a daqui foi tão feia e a de lá era tão bonita? E era feia daqui, muito feia. Tá? E uma coisa também que eu senti aqui, que era muito feia, as ruas eram todas assim, muito esburacadas. Era buraco por tudo. O município tinha recém sido criado. Não, ele já estava criado há alguns anos, mas não tinha uma rua calçada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Porque aqui, dos núcleos da colonização, que era o núcleo da colônia de Nova Veneza, aqui era um núcleo que demorou para progredir. Em 1904, teve a visita do cônsul italiano Pio de Savoia. Isso está num livro, não me lembro que livro que eu li, tá? Um relatório dele, da visita dele aos núcleos da colônia de Nova Veneza, e ele coloca lá que o núcleo que ele encontrou em piores condições foi o núcleo de Nova Belluno, porque as pessoas, ele se escandalizou quando ele viu na rua as pessoas todas descalças, em 1904, tá? As pessoas desdentadas. Por isso que foi fácil depois mudar o nome. Foi muito fácil mudar o nome, porque até aí, até 1940, isso aqui não desenvolvia. A chegada do carvão. Aí com a chegada do carvão... Com a chegada do carvão, o povo viu o desenvolvimento, sentiram isso, entende? Então foi muito fácil mudar o nome, tirar Nova Belluno e passar para Siderópolis. Foi super fácil, tá? Porque até aí era o quê? Era uma comunidade muito pequena, formada por colonos. Enquanto lá em Veneza, que era a sede da colônia, já foi fundada como sede de colônia. E lá já tinha gente do comércio, por exemplo, os Bortoluzzi, os Cripa, um comércio muito forte. E indústria também de sapato, não era na época? Sapato também, tá? E aqui não, aqui vinha alguma coisa de Uruçanga para cá. Tá? Então demorou muito a se desenvolver. E hoje, graças a Deus, estamos aqui orgulhosos. Fiorita era em função da CSN? Da CSN. Era olhada com outros olhos, né? Não, Fiorita começou em função da CSN. Não tinha casas. Parecia que a sede era lá. Não. Não, a sede era lá, mas também os empregados, aquelas casas todas, foram todas casas construídas pela CSN, para os operários morarem. Tá? Porque quando na colonização, era a seção Rio Fiorita. A seção Rio Fiorita, já tinha o nome, Rio Fiorita, tá? Em homenagem a Ângelo Fiorita, que era um dos donos da companhia de colonização antes da companhia metropolitana, era a companhia de Ângelo Fiorita. Então o que fizeram? Estabeleceram colonos lá no Rio Fiorita. Tanto que esses colonos depois foram todos indenizados para dar lugar ao que seria hoje o Fiorita, com as casas que estão lá, que foram construídas pela CSN, e os colonos venderam as suas propriedades e foram embora. Aonde? Lá para o Paraná, para o oeste do estado, para o Rio do Peixe, como eles diziam, lá na região de Concórdia. Tá? Dona Celi, mas a CSN... A sede era lá. Isso, mas ali a Vila Siderúrgica era do pessoal da CSN, né? Era, CSN também. CSN. E aqui a Treviso... CSN, Companhia Cirúrgica Nacional. E aqui o Treviso... Aqui a Treviso veio depois.
a companhia Treviso veio Veio depois e fez as casas aqui fez da as vila. casas aqui na Vila Vila da Rica. Treviso. Olha, ela sabe que terminou. Como é que pode? Ela sabe. Terminou, filha. Volta aqui, não terminou? Volta, volta. Dona Celita, deixa uma mensagem final pra gente. Ai, Moisés, que mensagem. Aquela da dona Ana Maria, que bonita também, gostei. Né? Ah, tá, aquela que eu falei ainda há pouco, que ela disse que não tentes apagar o passado com uma borracha. Não tentes. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que os tropeços que aconteceram no passado, as coisas que nem sempre foram como a gente gostaria que fossem, esquece. Esquece. Mas não apaga, porque não vai ter borracha que apague. Agora, para o futuro, tenha sempre na mão um lápis para escrever o futuro. E é esse o futuro que eu continuo escrevendo todos os dias. Porque na hora em que nós pararmos de escrever o nosso futuro, então pronto, é porque está na hora de partir. Tá? E a história continua sendo escrita. E a história continua sendo escrita, ainda bem. Tem. Muito obrigada. Obrigada, Dona Celita.